Fala pessoal, vamos lá. Como é que foi aqui essa operação aqui? A gente teve uma manipulação embaixo, né, da estrutura de 15 minutos. Eu vou tirar aqui esses indicadores para a gente ter um sinal de uma forma um pouco mais clara aqui, tá bom? Quando ele fez essa manipulação aqui para baixo, ele me deu o inversion fair value gap aqui, nessa região onde está o fair value gap aqui, ó, o volume balance e o inversion fair value gap. Essa operação aqui, ela me deu originalmente, né, eu colocaria aqui embaixo, né, no swing, mas pode colocar aqui também abaixo desse candle que foi o rompimento do inversion fair value gap, tá? Mas preferencialmente coloquei abaixo do swing, então seria um trade ali de 4.62 para 1, tá? Marquei essa aqui 50 pontos justamente para a gente identificar o nossa posição de reversão, possível reversão, né? Aqui ele não reverteu, né? Ele foi aqui, reagiu um pouquinho, depois subiu direto aqui, ele tocou no nossa liquidez aqui em cima e aí já partiu para capturar a liquidez mais acima, tá? Então qual que foi a ideia? Ele veio fazer a manipulação aqui embaixo, manipulou o que? Este fundo aqui, ó, tá? Este fundo anterior, que nós chamamos aqui de sell side liquidity, que é onde os vendedores os vendedores desinformados costumam vender, tá? Sell side liquidity. Assim que ele fez esse sell side liquidity, o que eu tenho aqui, os key level que eu tenho? Esse volume balance de 15 minutos, tem esse inversion fair value gap também de 15 minutos. Vou deixar aqui o 15 minutos aqui do lado para a gente enxergar melhor, tá? Ó, volume balance de 15 minutos e fair value gap, né, inversion fair value gap aqui de 15 minutos. E obviamente a gente tem esse fair value gap grande aqui, ó, que é o nosso fair value gap também de 15 minutos, tá? Quando tem um fair value gap, o inversion fair value gap, volume balance aqui tudo junto, isso aqui, ó, se torna um BPR, que quer dizer Balance Price Range, que é esse Inversion Fair Value Gap dentro deste Fair Value Gap de 15 minutos. Então, esse é um Balance Price Range. Aqui tem muita liquidez, tá? Então aqui o preço ele desceu tudo isso para capturar liquidez. Quando vocês veem uma corrida de liquidez muito rápida, tá? Sem resistência nenhuma, né? High liquidity resistance, liquidity run, né? Você consegue enxergar que o mercado ele foi só capturar liquidez para continuar o fluxo normal de alta dele, porque ele vem de uma manipulação de baixa para captura de alta. Então o preço ele pode chegar aqui em cima, o preço pode chegar aqui em cima, pode superar esse inversion, fazer uma reversão desse inversion aqui e continuar a subir nesse break de 15 minutos, a gente não sabe, né? De acordo com o tempo mesmo. O tempo que me deu antes ali das 10, né? Das 10 horas, já estou entrando aqui na macro, já entreguei ali nas primeiras liquidez, porque é o que eu entendi que o preço ele poderia reverter agora, tá? Como possivelmente ele está fazendo, tá? Ó, ele fez um inversion fair value gap aqui nessa região para continuar descendo, tá? Quem sabe ele pega esse fair value gap aqui, se ele virar esse inversion, pode ser que ele desça um pouco mais para capturar a liquidez mais para baixo, tá bom? E a ideia é sempre captura de liquidez, sempre visibilidade aqui de liquidez maior, tá? Então, a gente tem a visibilidade de uma liquidez maior para a menor, tá bom? Vamos aqui, ó, deixar mais claro a respeito dessa entrada, tá? Ó, vou deixar aqui, vou fazer um desenho aqui para a gente se situar, tá? Temos uma estrutura de alta de 15 minutos, tá bom? Aqui embaixo nós temos um inversion fair value gap de quanto? De 15 minutos também, tá?
Dentro dessa região, nós começamos aqui às 9h30. Para onde que manipula o mercado, tá? Vou colocar aqui no centro. Para onde que manipula o mercado às 9h30 da manhã? É para cima ou para baixo? Não sei. Vamos ver. Aqui a gente tem... Deixa eu exemplificar aqui. Ó. Aqui a gente tem uma descida. E aí o mercado ele começa a fazer essa subidinha aqui. Tá? A tendência que a gente vê do mercado é ele vir para cá. Ó. Fazer isso daqui. E romper a alta. Porque a gente está vendo que no High Time Frame a gente tem liquidez na alta, tá? O nosso famoso BMS, né? Nosso famoso BOSS, né? Vocês lembram aí? O Smart Money fala bastante, mas prefiro as nomenclaturas ali que o Michael ele dá, né? Que o ICT ele dá. Então a gente tem o nosso BMS. Essa manipulação, para chegar até aqui em cima, pessoal, essa manipulação ela precisa ser feita. Como? Ele vem às 9h30 e faz o que? Manipula para baixo. Para só então começar a mitigar para cima e o preço subir até o nosso BMS. Então a ideia do preço é fazer isso daqui. Porém, é necessário esperar a manipulação e a nossa captura do nosso Inversion Family Gap de 1 minuto. Pode ser também um breaker block de 1 minuto, tá? Pode ser também um Fair Value Gap de 1 minuto, por que não? Né? Fair Value Gap aqui de 1 minuto, pode ser. E aí você sempre coloca ali, sendo no breaker, abaixo do breaker, sendo no Fair Value Gap, abaixo do candle que originou o Fair Value Gap, e sendo no Inversion também, abaixo do candle que originou o Inversion, ou tudo você coloca no swing. Breaker, no swing low, Fair Value Gap no último swing low, Inversion no último swing low, tá? E aí com o alvo projetando ali para a máxima das 15 dos 15 minutos, tá? Basicamente esse é o nosso trade de abertura, tá? Se nós colocarmos aqui no 15 minutos a gente vê com mais clareza. Olha aqui, o preço ele veio de uma queda, desceu, subiu aqui, ó, ele veio no 50, acima dos 50% na região de premium de 15 minutos. E nós temos uma queda seguida de uma leve estrutura de alta, fez um relative call low aqui, e aí a gente vê o que ele está manipulando. Ó, marcamos aqui, relative call low, que poderia ser que ele viesse aqui, foi o que ele fez. Marcamos os speed arrays aqui mais importantes. Até marquei esse speed array aqui embaixo, porque se ele passasse direto aqui e fizesse um inversion de 1 minuto aqui, eu compraria aqui. E o meu alvo continuaria sendo o último swing low. Porque se ele passasse direto e fizesse aqui, eu ganharia mais dinheiro, né? Mas aí a liquidez deu aonde eu vi que seria o último swing high, né? O último swing high aqui de 15 minutos. Então, o meu alvo é no último swing high de 15 minutos, tá? No caso, foi essa pequena estrutura aqui, ó. Desceu, comprei aqui embaixo, subiu, manipulou, entreguei aqui em cima para não deixar o mercado voltar tudo ali, de repente me tirar, tá bom? Então ali um trade quase 5-1, acho que tá legal, tá bom? 5-1 é um bom risco retorno, tá? Um trade no dia, 2 trades no dia no máximo ali, né? 2 gains que eu quero dizer, e meu controle de risco ali eu tomo 3 loss no dia, se for para tomar loss, né? Tomo 3 loss ali no dia e paro de operar, tá? Se por um acaso eu tomar esses 3 loss, tá bom? Então basicamente é isso. Atento no tempo, às 9h30, tá? 9h30, você consegue ver o mercado de uma forma bem tranquila, espera a manipulação. Achou um key level? Achou? Beleza. Vê aqui o Inversion Fair Value Gap. Agora vamos fazer aqui um passo a passo. Ó. O que eu preciso ver primeiro? Estrutura de 15 minutos. Tá?
Ó, vamos fazer um passo a passo aqui com vocês. Eu vou apagar tudo, tá? Remover, pronto. O que que eu deixo aqui, tá? Eu deixo somente a abertura aqui das 9h30, tá bom? Abriu às 9h30, vou deixar aqui, ó. Abriu aqui às 9h30. 9h30. Abertura. Fazer um passo a passo aqui, um check passo a passo, tá? Então, nós esperamos às 9h30. Vou deixar assim. Aqui é ao vivaço, hein? Ao vivo. Então, vocês vão ter que ter paciência aqui comigo. Para ficar melhor. 9h30. Abertura. Vou deixar de vermelhinho aqui. Tá meio estranho. Vou deixar no centro. Vou trazer para o topo. Pronto. 9h30. Deixar aí embaixo, né? Embaixo. Tem esse marcar d'água aqui, ó. Deixa eu tirar esse marcar d'água. Pronto. Vamos lá. 9h30, abertura aqui, tá? E aí o que que eu faço? Primeiro, antes, né? Obviamente de abrir o mercado. Eu entro no mercado 15 minutos antes, tá? De 15 a 20 minutos antes para procurar os speed arrays, para ver o que faz sentido no mercado. Olha aqui, ó. Eu tenho um swing high aqui e eu tenho o último swing low aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar aqui, ó. Swing high e o último swing low. Ele foi até os 50%? Não. Então, eu atualizo o swing low. Olha esse swing low aqui, ó. Esse swing low. O que é um swing low? Tá? Ó. São 3 candles, tá? Independente da cor, que faz pavios que não se encontram, tá? Então, o primeiro candle ele precisa ser com pavio maior do que o pavio do segundo candle. E o segundo candle precisa ser com pavio menor do que o do terceiro candle. Ou seja, ele precisa fazer essa ondinha aqui, ó. Essa ondinha aqui, ó. Se este pavio aqui, se esse terceiro pavio, por exemplo, fosse assim, já invalidaria o swing low. Não é um swing low. O swing low é isso aqui, ó. Este pavio precisa ser maior, o preço, né, desse pavio precisa ser maior que esse, e o preço desse pavio precisa ser menor do que esse aqui. Então ele precisa fazer uma ondinha. Isso daqui é um swing low, tá? O contrário também é válido. Eu fiz bobagem aqui. Eita. Pera aí. O contrário também. Eita. O contrário também é válido, tá? Então aqui nós temos um swing low. E aqui nós temos um swing high. Nós só vamos inverter os pavis para a gente ficar mais fácil, né? O entendimento aqui. Olha aí, nós temos esse swing high, onde ele também faz essa ondinha, porém para cima, tá bom? Ó, faz para cima. Então aqui é o nosso swing high, tá? O preço ele faz 3 candles também com esse candle, né? Com esse pavio menor que o próximo pavio, o próximo pavio maior que o terceiro candle. Então esse é o primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, tá? Este pavio ele precisa ser menor do que este, menor do que este,
este pavio precisa ser maior do que do que o terceiro. Então ele precisa fazer essa ondinha. Então esse aqui é o swing low e esse aqui é o swing high. Nós vamos marcar os topos e fundos do swing low e swing high, exatamente como marcamos aqui. Dessa estrutura, qual que é o último swing high aqui? É esse aqui, ó. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Ó. Este pavio é menor do que este e este é maior do que este aqui. O que ele fez? Ele fez um swing high, tá bom? Basicamente, este é um swing high. O inverso também é real. Por que eu não marquei esse daqui? Porque não é um swing low. Este pavio se encontra com este pavio. Isso não é um swing low. Então, descartamos, tá? Já este aqui é um swing low. Por quê? Porque este pavio é menor do que este pavio menor do que o anterior e este pavio maior do que o anterior. Então aqui é um swing high. Mas por que então que eu não comecei a traçar a minha estrutura daqui, ó, desse ponto aqui? Por que eu não fiz isso? Porque, lembrando, eu estou hoje às 15 minutos antes do fechamento da abertura do pregão do dia, tá? Abertura do pregão à vista regular. Então eu consigo ver anteriormente o que está acontecendo aqui atrás, né? Meio-dia do dia anterior, né? 1 hora, aqui ó, às 18, 19, 20, etc. Eu consigo ver. Então aqui ó, eu tenho esse swing low, mas ele não foi até os 50%, tá vendo? Ele veio até aqui, desceu, tocou aqui, fez o swing low, subiu, mas a faixa de 50% ele não chegou, tá? Na faixa de 50%. Logo, eu entendo que ele quer descer um pouco mais, obviamente. Rompeu aqui esse swing low, tá vendo? Fez um rompimento. Então o que eu faço? Eu atualizo para o último swing low. Olha, ele fez um swing low aqui. Vamos ver agora? Subiu, subiu, subiu. Opa, tocou aqui no 50%. O que eu faço? Eu traço essa estrutura. Agora, para o meu dia, esta parte é de premium e esta parte é de desconto. Tá invertido aqui, ó. Vermelho para cima, verde para baixo, tá? Deixa eu organizar aqui bonitinho. Pronto. Deixa eu esticar aqui de novo. Agora vai. Boa. Então aqui a gente tem o nosso swing high e o nosso swing low aqui embaixo. Aqui é venda, aqui é compra. Então, qual é o primeiro passo? Swings. Vou colocar aqui, ó. Identificar swings, lows e highs, tá bom? Segundo passo, primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo é esse. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou identificar os meus low resistance liquidity run ou high resistance liquidity run. O que isso quer dizer? É uma corrida fácil de liquidez, ou seja, sem resistência. Liquidity run, low resistance liquidity run, baixa resistência para a corrida de liquidez, tá bom? O que é isso daqui, ó? Ele correu, deu um drop down muito rápido, sem muita resistência, tá vendo? Ele veio, retornou um pouco e logo continuou. Eu preciso identificar isso. Por quê? Porque todo o mercado, a maioria, né, das vezes do mercado, né, ele, depois que ele dá essa corrida de liquidez, ele deixa lacunas aqui, ó, na região de premium e vice-versa. Assim, quando ele começa a fazer essa corrida aqui, ó, de liquidez rápida, ele deixa várias lacunas aqui, ó, de liquidez nas regiões, tá? Como por exemplo aqui, ó. Então ele deixou lacuna aqui, ele deixou esse order block aqui. O que eu entendo? Se fosse 9 ordens aqui nessa região,
eu entenderia que ele ia mitigar até essas regiões, né, para depois começar a subir novamente no order flow dele. Então aqui é a nossa oportunidade de a gente fazer vendas, tá bom? Nessas regiões. E o contrário também é válido, tá? É o que a gente viu hoje, tá? Qual é o contrário? Toda essa corrida de liquidez abaixo, tá? Aí ele fez o swing low, ok. Identifiquei que a corrida de liquidez foi o quê? Foi baixa, tá? Vou colocar aqui, ó, corrida de liquidez. Aí eu vou colocar aqui, ó, baixa. Bearish, né? Foi bearish corrida. Então, eu tendo a acreditar que ele vai começar a mitigar o quê? Para a alta, correto? Se eu tenho essa visão que ele vai começar a mitigar para alta, eu já me adianto em entender que o preço ele quer manipular embaixo para correr lá para cima, tá bom? Para mitigar mais regiões ali e pegar mais ordens nessa região, tá bom? Então qual que é o meu terceiro passo agora? Tá? Depois que eu identifiquei os swings, depois ali que eu fiz a corrida de liquidez, tá? O meu próximo passo é eu entender as regiões de PD Array. Então vamos lá, PD Arrays. O que são os PD Arrays? OBs, Fair Value Gaps, Inversion, Fair Value Gap. Se você não sabe o que é isso, a gente tem um cursinho gratuito aqui no YouTube. Procura ali, que você vai entender melhor, tá bom? Ó, terceiro passo, PD Arrays, Order Block, Fair Value Gap, Inversion, Fair Value Gap. Tanto na região de desconto quanto na região de prêmio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, prêmio e desconto, tá bom? Chegou nessa região, vamos ver o que eu tenho aqui nessa região. Olha, eu tenho aqui uma captura, então eu tenho aqui um breaker block, tá? Que inclusive ele tá chegando aqui agora. Aí eu marco o breaker block para eu entender que é um breaker de 15 minutos. Eu marco aqui 15 minutos, tá? O que mais eu tenho? Eu tenho este Fair Value Gap. De quanto? 15 minutos também. Então eu marco aqui, ó, menos 15 minutos. Por que eu marco menos? Porque está na região de desconto. Eu entendo que esse breaker block tocou aqui é para descer, tá? Se ele romper, eu já atualizo ele como um inversion, tá? E aí seria o maisinho ao invés do menos. Nós temos aqui, ó, também esse Fair Value Gap. Tá vendo que ele tocou nesse Fair Value Gap aqui, ó, de 15 minutos. Vou colocar aqui, ó, 15 minutos. Ele tocou nesse Fair Value Gap aqui, ó, e começou a fazer a retração dele. E aí ele me deixou o quê? Um swing low. Desculpa, um relative call low, tá? Que eu chamo aqui de simplesmente liquidez, tá bom? Mas você pode marcar ali, se tem um pouquinho mais didático, de relative equal lows, tá? Pode colocar um REC aqui, relative equal low, tá? Ou você coloca um L no final, né? Equal low e deixa de vermelhinho para você entender que aqui é uma região aqui de desconto, tá? Eu deixo assim, né? Relative, vou colocar aqui, ó, Hell. Relative equal low, tá? E aqui embaixo o que nós temos? Olha, a gente tem este volume balance. Olha onde ele foi. A gente tem um gap, um volume balance de também 15 minutos. Por que eu coloquei mais? Porque está na região de desconto, e região de desconto nós compramos, tá? Dentro desse volume balance aqui, ó, nós temos esse Fair Value Gap, tá vendo? Ó, Fair Value Gap mais
15. Dentro aqui nós temos um, ó, Inversion Fair Value Gap de 15 minutos. Olha o tanto de PG Array que nós temos aqui no desconto. Nós temos também esse Order Block aqui de 15 minutos, tá? E nós temos aqui também esse Inversion Fair Value Gap aqui também de 15 minutos. Olha aí. Tanto de liquidez que nós temos presa aqui embaixo. E aí começou a abertura, né? Vamos diminuir aqui, ó, vou colocar aqui a linha pontilhada só para a gente enxergar. E nós temos a captura deste pavio, ó. Esse pavio aqui, vou tirar aqui só para mostrar o pavio. Tá vendo o pavio aqui, ó? Ele capturou o Relative Call Low, ou seja, ele capturou este fundo, que nós chamamos aqui de Sell Side Liquidity, tá? Ele capturou mais desse Volume Balance, ele capturou o Inversion Fair Value Gap de 15 minutos, capturou o Fair Value Gap de 15 minutos, tá? E Fair Value Gap junto com o Inversion Fair Value Gap, nós damos o nome de Balance Price Range, que basicamente é BPR, tá bom? Balance Price Range. Por quê? Porque o Balance Price Range, ele já é um inversion, né, junto com um Fair Value Gap. Para a gente não ficar notando muitas coisas aqui, basicamente eu tiro a média dos dois, tá vendo? Tiro aqui a média dos dois e anoto como, vou colocar aqui, ó, anoto como BPR, Balance Price Range. Balance Price Range tem muita liquidez aqui dentro, porque é o Inversion Fair Value Gap junto com o Fair Value Gap, então isso tem muita liquidez, tá? E a gente tem ainda esse Volume Balance aqui que também é bem interessante. Aqui tem muita liquidez, então aqui seria uma compra muito assertiva, né? Veio, tocou essa região, olha o tamanho dessa retração que deu em 9,6, né? Nem terminou ainda, e a retração que teve em 9,6, né? Nós estamos aqui, né, depois dessa retração, né, que ele fez, nós vamos no minuto, tá bom? Começamos aqui às 9,6, olha isso daqui, 9,6 tá aqui, ó. Tá? Então ele desceu, capturou aqui, e aqui dentro desse Volume Balance e desse Balance Price Range, que ele não rompeu abaixo, né, ele retornou, tá? Retornou e o que ele nos deu aqui, ó? Nos deu um Inversion Fair Value Gap aqui de 1 minuto, tá? Assim que ele nos dá o Inversion Fair Value Gap de 1 minuto, nós entramos nessa região, tá? Stop na mínima, swing aqui, tá? E nosso alvo foi lá na máxima, tá? Eu entrei um pouquinho aqui embaixo, um pouquinho mais no 50% do Fair Value Gap, né? E nosso take lá em cima. Então, nós tivemos ali um total, né, de 4.50, 4.60, 70 pontos ali de alvo, tá bom? Poderia subir um pouco mais? Daria, né? Teria condições. Se a gente fizesse o nosso trailing stop ali de 5 minutos, por exemplo, olha aqui. Eu estava acreditando que essa piscina de liquidez daria liquidez suficiente para ele ir muito para baixo. Por isso que eu entreguei aqui em cima, tá? Então ele veio capturando aqui o Fair Value Gap, né? Se a gente fizesse o trailing stop de 5 minutos, ó, dentro do Fair Value Gap, não rompeu ainda o candle, né, de 5 minutos, ó, rompeu neste, então eu atualizo aqui. Aí este candle foi rompido, esse aqui foi rompido, rompeu, né? Esse daqui, eu atualizo para cá. Ali rompeu com esse daqui, atualizo para cá, sem ineficiência, né? Rompeu aqui, atualizo para cá, rompeu esse aqui, atualizo para cá, e só então teríamos tido um take stop, né? 123 pontos aqui em torno, tá? Daí um torno de quase 8 para 1, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Vamos lá
atualizar o nosso passo a passo. Então nós vamos aqui no 1 minuto, quarto passo, né? Nós vamos no 1 minuto e achamos ali o nosso OB, breaker, inversion ou fair value gap que esteja melhor visível, né? Dentro dos 4 minutos, esses speed arrays aqui no terceiro passo também leva em consideração ali as liquidez, tá? O swing low, o swing high. Então eu vou colocar aqui também, ó, swings, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, a captura de liquidez do sell side liquidity, tá? Então marca também. Então todo pitch array você precisa marcar, porque também os fundos antigos também são pitch arrays, né? São preços ali que a gente possivelmente tem bastante liquidez ali presa e o preço ele vai até aquelas regiões, tá? Para poder consumir essas liquidez. Olha aqui que interessante, ele tocou ali no Fair Value Gap, no Fair Value Gap, né, de 15 minutos. Assim que ele toca no Fair Value Gap de 15 minutos, ele já tem uma retração, ó. Tem uma reação. Ele tocou, nos deixou esse swing low, swing high aqui em cima, ó. Tá vendo? Se a gente fosse entrar aqui, por exemplo, né, deixar o stop aqui, ó, seríamos violinados aqui acima, mas o que o gráfico está nos falando? Que ele está querendo descer. Então olha aqui, ó, a gente tem um inversion mais um fair value gap de alta, ou inversion fair value gap neste caso, né? E a gente tem fair value gap de baixa. Os dois juntos é um balance price range, tá? Então nós temos uma forte baixa. Deixo aqui acima do swing, tá? Swing high, e desço até a próxima liquidez, que provavelmente seria a região de desconto, até a região de desconto ali abaixo, tá? E aí o preço, enfim, vai decorrendo ali, vai avançando, tá? Olha que interessante. Tenho a ideia de que o preço ele vai consumir regiões menores e maiores de acordo com o tempo. Olha aqui, nós chegamos na macro, estamos chegando no finalzinho da macro, né? Nós estamos dentro da macro aqui, ó. Então a gente sabe que provavelmente ou expande ou retrai nessa região aqui. E a gente consegue localizar os speed arrays corretos para a gente dar entrada, né? Então no nosso 1 minuto a gente busca um OB, breaker, inversion, fair value gap, para a gente começar a fazer as nossas entradas. Aqui, ó, neste caso, a gente tem a captura dessa liquidez, a gente tem esse breaker grande aqui junto com esse BP, balance price range, né? Então provavelmente o preço ele vai subir aqui ainda para poder descer depois, provavelmente. Ele já subiu aqui, mas pode ser que ele suba novamente ali para capturar um pouco mais de liquidez. E nosso quinto e último passo, né? Quinto e último passo seria condução. Na condução, a gente vai nos 5 minutos e conduz o trade nos 5 minutos, de acordo com aquilo que eu falei para vocês, né? Da condução, poderia ir conduzindo o trade. Por exemplo, neste caso aqui, ó, nós temos esse balance price range, nós temos um rompimento do candle de 5 minutos, ainda não, tá vendo? Não rompeu, esse candle aqui não rompeu, então meu stop fica nele ainda, tá vendo? Deixa eu só tirar aqui, ó, pra gente enxergar melhor. Olha aqui, vou tirar aqui, ó. Tá vendo que a gente tem esse swing high, né? Meu stop tá aqui em cima. Por quê? Porque eu entrei no balance price range e o último swing high de 1 minuto. Olha aqui. Balance price range e o último swing high. Esse é o stop mais interessante a ser deixado. Na verdade, o último swing high é esse aqui, ó. E nós temos esse pavio e esse pavio, certo? Último swing high. Então aqui, deixaria o nosso stop, 15 pontos, 15,75 pontos. E o preço já descendo e no nosso favor, tá? Atualizou vai nos 5 minutos, atualizou o preço, ele rompeu, né, o último pavio do candle de baixa, não rompeu,
Ó, ainda não rompeu, um rompimento muito curto. Ele precisa romper com o corpo, né? Rompendo com o corpo, aí rompeu este candle aqui com o corpo, eu coloco acima do pavio, o stop. E aí eu vou descendo com ele, tá? Até as regiões de P Array seriam mais relevantes. Por exemplo, aqui poderia ter uma retração, aqui também poderia ter uma retração. Então a gente precisa se adequar nesse sentido, tá bom? Basicamente é isso. Esse é um passo a passo bem simples e lucrativo que dá para você fazer ali todos os dias, tá? Espera a manipulação, vê a manipulação específica e entra depois da manipulação feita, tá bom? Basicamente isso, meu querido. Deus abençoe vocês e até a próxima aí.